E agora sim, vamos começar. Vou trazer aqui Fernando Horta, porque a gente tem muita coisa para colocar em dia. Horta, seja bem-vindo. Boa tarde, como vai? Você está sem áudio. Opa, agora sim. Tudo bom, Andréia? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Comigo tudo bem, mas Brasília é muito quente. Aguardando aí, segundo a meteorologia, mais uma daquelas bombas, né, de baixa pressão que traz uma quantidade de água que não foi planejada pelas estruturas urbanas. E as pessoas têm que entender isso um pouquinho. As modificações climáticas, elas não vão acontecer sempre dessa forma catastrófica que a gente viu em Porto Alegre, por exemplo, que a gente está vendo na região norte com os rios secando. Mas ela vai acontecendo quando as nossas formas de vida vão sendo ameaçadas aos pouquinhos, ou seja, começa a cair mais água do que o normal em todos os lugares. Isso afeta todo o processo de urbanização das cidades, transporte público, afeta a condição da sua casa. O telhado foi programado e pensado para um determinado regime de chuva e agora começa a acontecer mais, a temperatura sobe um pouquinho, então todos os eletrônicos da sua casa começam a ter problemas. Essas pequenas variações já podem ser sentidas, especialmente aqui no Brasil. O Brasil está sendo um país, infelizmente, privilegiado nessa situação, porque nós estamos vendo essas transformações acontecendo aqui. E era para a gente também, Andréia, está criando condição crítica para entender o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário e exigir dos legisladores que tomassem pé da situação. Olha, eu entrevistei hoje, na verdade eu gravei o programa que vai ao ar no domingo, que é o Rolê Cultural, que é de um diretor, na verdade eu entrevistei o diretor de fotografia de um curta-metragem que vai agora também concorrer ao Oscar, mas ele fez um outro curta, que pega a situação da Louisiana e ele fala de refugiado climático. E isso é um ponto, né? Porque a gente já vive isso. O Rio Grande do Sul tem refugiado climático, quer dizer, a gente já vive uma situação de atenção, né? Infelizmente. Mas o que a Áurea Romero falando, né? Desmatamento dos biomas. Complicadíssimo. E eu só quero dizer, André, te parabenizar pelo prêmio 247, parabenizar você, a Tuxi e todo mundo que participa disso. Nossa, você também. A minha contribuição é pequenininha, mas vocês fazem a diferença e precisa acontecer. E dizer que eu estou aqui também em Brasília, né? E que mais tarde me juntarei à festança que vai ser feita ali. Ainda não posso, porque estou trabalhando, disse para a Daiane. Estou trabalhando ainda só depois das 6 horas. Muito bem, então aproveite, toma uma por mim. Muito bom. Agora, Horta, vamos começar, porque não tem como a gente não repercutir esse escândalo do Milei. Porque, no mínimo, é um escândalo, não é? Ele, né, acusação de fraude com criptomoeda, agora enfrentando ali, não é? N processos, mais de 100 processos. Para piorar a situação dele, agora o empresário diz que o grupo do Milei cobrou uma propina de $5 milhões para promover esse golpe de criptomoedas. Obviamente, isso traz ali um alento para que a oposição possa conseguir desestabilizar o governo. Obviamente, não tem votos ainda para o impeachment, mas é uma forma das pessoas entenderem o que significa Javier Milei, né? É contigo. O peronismo, viu, André? O peronismo na Argentina, se quiser, derruba o Milei. Se eles conseguirem se organizar, eles têm voto para isso. O Milei não tem maioria na Câmara e precisava o tempo inteiro negociar. O que é estranho é que houve uma rendição da esquerda, ou pelo menos do que se aproxima da nossa esquerda, que é o peronismo lá, muito rápida, né, depois da vitória acachapante que ele teve na eleição. Não foi uma vitória por uma distância muito grande, mas foi uma vitória que abalou muito as fundações dessa política arcaica mais antiga, né? O que o Milei fez para as pessoas que não entendem ou que não viram ainda o que ele aprontou, né? Ele simplesmente fez propaganda de uma criptomoeda na sua conta pessoal, utilizando todo o seu a quantidade de pessoas que lhe vêm, que acreditam, linkou essa propaganda com a ideia de ascensão e melhoria da Argentina. Isso é um ponto importante no processo, porque há quem diga que ele pode fazer propaganda do que ele quiser, mas quando se é presidente e se faz a ligação com questões de Estado, você está usando o seu cargo público, sim, para dar benefícios econômicos a alguém. O que aconteceu? Essa criptomoeda subiu absurdamente num período de menos de 48 horas, saiu de centavos
centavos no valor dela para alguns $1.000 lá em cima. Não sei se dólares ou pesos, mas de qualquer forma foi uma apreciação de mais de 4.000% num período de 48 horas. E chegando lá em cima, os donos dessas criptomoedas, ou seja, aqueles que tinham lançado isso, passaram a vender esses ativos e no período do ciclo, no final do ciclo, a moeda estava valendo quase nada novamente. Ou seja, o Javier Milei fez o que o Donald Trump tinha feito nos Estados Unidos, que o Donald Trump fez exatamente a mesma coisa, não em proporções tão grandes em termos de variação do valor da moeda, mas com uma lucratividade muito maior, porque, obviamente, o mercado norte-americano é maior. E eu acho, viu, André, que se nós investigarmos, nós vamos encontrar coisas parecidas com Paulo Guedes e, obviamente, Jair Bolsonaro, porque sim, utilizaram os seus espaços, as suas condições públicas nas redes para fazer essa condição de ganhar dinheiro propriamente. E agora, como você falou, vem mais essa acusação dizendo que ele cobrou para fazer isso, como um influencer faz, Andréa, sabe? A gente que tem canal na internet, seguido a gente recebe uns e-mails de umas pessoas estranhas oferecendo valor para você fazer propaganda. Na época que isso começou a acontecer, nós, no meu canalzinho pequenininho lá, no canal do YouTube do Fernando Horta, depois eu convido vocês a irem lá conhecer, a gente recebeu esse e-mail e eu achei melhor não entrar nessa situação. Pouco tempo depois a gente descobriu que era o tal do jogo do tigrinho, que fez muita gente ficar milionária e hoje está botando muita gente na cadeia. O problema de você confundir as redes e o seu espaço dentro das redes com efetivamente a sua vida política acontece como aconteceu com o Milei. Ele acha que ele é um presidente influencer e que não há regras para absolutamente nada. Eu rezo, André, para que ele seja punido efetivamente e para que a Argentina consiga se livrar desse absurdo que é Javier Milei. Para isso, o peronismo tem que se reorganizar. Com certeza. E é uma crise, pelo menos acho que é a primeira crise importante que ele vai ter que lidar, até mesmo por conta desse caráter ali meio do outsider, né, da política. Tu viu como é que ele fez para lidar com isso? Tu viu? Ele cometeu o crime. Aí ele sentiu que ia dar problema, aí ele veio para frente dizer que ele ia investigar e ele ia punir. É uma coisa completamente maluca. Não, vamos punir, porque quem fez mal. E aí você percebe que é o mesmo tipo de reação que o Tarcísio tem em São Paulo. Ele comete o crime, né, de gerenciar as milícias, as estruturas por fora, aí ele aumenta a quantidade de pessoas mortas, aí ele vem para frente dizer que agora vamos botar a polícia, e aí ele gera um moto contínuo de crime, punição e investigação, onde os mesmos agentes acabam fazendo todas essas partes e engavetando as denúncias, que foi o que, em grande medida, sempre foi feito durante o regime militar, por exemplo. Se a gente for olhar o filme agora que está, né, a Fernanda indo para o Oscar e tudo, o que é? É uma demonstração exatamente disso. Eles cometiam os crimes, eles investigavam os crimes, eles engavetavam os crimes, eles se davam anistia, e até hoje a gente está nesse processo. É a mesma ideia, Andréa. É o sentido de impunidade daqueles que não acreditam nas instituições. Exato. E agora, Horta, o STF, né, que é uma outra notícia importante que faz parte do nosso destaque, ele já coloca ali para quarta-feira, então o STF espera que até quarta-feira eles recebam essa denúncia, e aí a gente fica naquela expectativa do que vai acontecer após, nesse período, por parte de Bolsonaro, né? Então, o primeiro que veio o Tresloco, né, completamente fora da casinha, Elon Musk, tentou aqui impor um impeachment via X, sendo que ele é do governo estadunidense, né? O bolsonarismo aqui recusou, não vamos mexer com isso, vamos tratar da anistia. Então tem uma tentativa agora, e acredito que até a denúncia acontecer, quer dizer, esses próximos capítulos serão ali bem pesados, inclusive para o nosso campo. Até porque nem a defesa de Bolsonaro consegue segurá-lo. Mais uma vez, o Bolsonaro fez uma live essa semana, né, e falou N horrores do STF. Então a gente tem STF esperando a denúncia, a gente tem um bolsonarismo que está desesperado, portanto, vai ao ataque, e esse uso político desse ataque do bolsonarismo da extrema-direita, num momento que há críticas com relação ao governo Lula, sobretudo por conta de uma pesquisa em que tem ali uma queda de aprovação. Juntando tudo isso, eles querem dizer o seguinte: olha, 2026 pode ser que o Bolsonaro vença Lula, mas Bolsonaro está inelegível. Então, olha que cenário mais distópico. Eu falei um monte de coisa que não parece não ter sentido, mas tem tudo sentido.
É isso que eu ia te dizer, tem todo sentido, o ataque ainda é mais baixo que isso. Essa semana saiu a informação, obviamente veiculada aí pelos grupos próximos ao Elon Musk, de que se o relatório que está sendo produzido pela Organização dos Estados Americanos, né, essa mesma organização que ajudou a dar o golpe na Bolívia, que tirou o Evo Morales, que mentiu que as urnas naquela eleição estavam fraudadas quando não estavam, as próprias universidades norte-americanas vieram naquele momento dizer que não havia nenhuma evidência de fraude, se tentou fazer a mesma coisa agora na Venezuela e agora está se tentando utilizar a OEA, a Organização dos Estados Americanos, para fazer um golpe no Brasil. Então, se ventilou essa semana que se o relatório da OEA disser que o Alexandre de Moraes está passando dos limites como ministro da Suprema Corte, Donald Trump vai retalhar o Brasil. Então, veja, está armada a casa que o bolsonarismo estava querendo há muito tempo. Eles colocaram Elon Musk, Donald Trump, Alexandre de Moraes, todos no mesmo barco, e estão tentando forçar uma negociação, a anistia pelo impeachment, pelo suposto impeachment que eles podem fazer ao presidente Lula quando eles bem quiserem. É assim o argumento que eles estão ventilando. E o negociador desse processo não é o Jair Bolsonaro, nem nenhum de seus filhos, mas o próprio Hugo Mota, o presidente da Câmara, que no prazo de 7 dias, 10 dias desde sua posse, se tornou uma das figuras mais arredias em Brasília, dando opiniões aqui e acolá que não estavam sequer negociadas durante o processo. Agora, André, isso não era novidade. Todo mundo sabia que não se podia confiar nem no Arthur Lira e muito menos no Hugo Mota. São poucas as pessoas que conseguiram convencer o governo de que embarcar nessa confusão do Hugo Mota seria bom para a governabilidade. E agora vivem esse processo. Eu acho que isso não vai dar em nada, porque eu tenho a impressão que o Alexandre de Moraes ele tem vamos dizer, um couro mais duro do que a gente imaginava. Mas, de qualquer forma, toda essa aliança de pressão começa a colocar dentro desse processo de negociação um possível impeachment do presidente. E aí, André, a gente vê a importância que deveria ter boas políticas e bons ministros, porque quanto mais forte o presidente Lula tiver, menos esse tipo de ameaça podia fazer a ele algum tipo de pânico. Agora, quando a gente começa a ter uma política de vais e vens, em que a gente não se entende, em que a comunicação muitas vezes não funciona, eu não estou falando só da comunicação externa, mas a comunicação interna, a gente fragiliza o presidente, e em fragilizando o presidente, todo esse sistema volta a funcionar. Eu estou realmente muito preocupado, porque nós temos na presidência dos Estados Unidos um maluco que pode fazer eventualmente o que bem entender, como já mostrou. Não, tem um maluco que tem um monte de seguidores, como aqui a gente também tem malucos com um monte de seguidores, Sérgio Barreiro. Eu não entendo como é que você consegue identificar que nós aqui tentamos dar um golpe. É complicado. Eu juro que eu até tentei fazer aqui tentar aqui uma teoria da conspiração, né? É muito delírio. Não é à toa que essas pessoas estavam colocando o celular na cabeça e chamando extraterrestre, porque não tem sentido. Né? Então, nós não somos os golpistas, muitíssimo pelo contrário, né? Mas fica aqui conosco, por favor. Né? Quem sabe... mas esse é o processo do fascismo, né, André? O fascismo diz que democracia é ditadura, ditadura é democracia, o fascismo diz que a elite é povo, povo é a elite. Então, de repente, para o fascismo, o povo são os homens brancos que fazem parte dos seus grupos, e aí eles é que devem mandar. É uma grande confusão que, infelizmente, eu já falei em alguns lugares, a gente não está atuando, André, a gente não está atuando contra o fascismo no Brasil, a gente não está tendo política educacional para isso, a gente não está tendo política de comunicação, a gente não está tendo política de memória, a gente não está tendo política de cultura sobre isso. A única coisa que está atuando é o judiciário, tentando pegar o monstro pelo rabo o tempo inteiro. E aí, sem ajuda, o STF vai uma hora chegar e dizer não tenho como lutar contra o legislativo, contra a inação do executivo, contra uma cegueira dos partidos de esquerda, fingindo que não está nada acontecendo, que está tudo bem. Tem gente, imagina, tem gente no PT hoje defendendo que o partido vá para o centro. Então você imagina o tamanho da confusão que a gente está vivendo. E no momento em que a tendência... Porque, assim, é óbvio que a gente não tem mais... acho que o problema pior dessa história é que a gente não tem um centrão que possa depois vir e falar assim, não, a gente pode se aliar, assim, ao Lula como em 2003. Esses caras, organicamente, eles se aliam à extrema-direita. Hoje, esse é o ponto. Né? Esses caras, eles vão... Até porque ali eles conseguem, dentro
das bancadas, etc., principalmente aquela bancada BBB, né? Todo um conjunto de, enfim, inclusive emendas e afins, né? Esse é o ponto. Agora, o STF, né? Ele espera receber essa denúncia até quarta-feira contra os golpistas. Em paralelo, Jair Bolsonaro já se reúne com aliados, inclusive presidentes de partidos, se reuniu com o Kassab. Hoje saiu uma pesquisa, Paraná Pesquisa, obviamente, né? Zero surpresa, em que dá Bolsonaro em 2026. Eu estou falando que é essa campanha. Quer dizer, você vê que tem ali um caminho tentando salvá-lo. É contigo. Sim, a ideia é exatamente essa. A ideia é apresentar a sociedade como uma sociedade rachada, a lei como inexistente, mas fruto de uma espécie de democracia primordial, e, portanto, se a sociedade está rachada, essas leis não valem, porque elas teriam sido impostas por um grupo sobre o outro. E aí você desconsidera todo esse processo, estabelece uma relação de poder puro na sociedade e brinca com as coisas, dizendo, olha, nós ganharemos as próximas eleições, então é melhor vocês nos aceitarem, nos anistiarem, para que a coisa fique tudo bem. O Bolsonaro já deu isso lá, já falou, obviamente, chamando o presidente Lula, inclusive, dizendo, vamos deixar isso para trás, fingir que isso não aconteceu, está na hora de a gente olhar para o Brasil para frente, que é o discurso, por exemplo, que sempre foi feito sobre 64, né? Vamos esquecer o que passou, vamos olhar para frente, o Brasil agora é outro, e não pode acontecer isso, André. Eu, como historiador, você também é historiador, a gente sabe a importância da memória, a importância de que as pessoas entendam que não é a passagem dos tempos que elimina as estruturas de crime contra o Estado, porque senão nós vamos viver sempre uma situação de estar eternamente no ponto de um golpe, porque eles tentaram, não conseguiram, daqui a 2 anos tentam de novo, não conseguem, e aí volta de novo a mesma discussão. Agora eu tenho uma dúvida, André, que é o seguinte, será que o indiciamento de Jair Bolsonaro, nesse momento, não vai fortalecer, ou pelo menos colocar esta figura desprezível de novo nos holofotes? E essa é uma discussão séria que a gente tem que fazer, porque se o procurador não der andamento rápido a essa denúncia, ele vai abrir um espaço de vitimização de Bolsonaro. Quer dizer, entre a apresentação da denúncia e o efetivo andamento, a colocação dos júris e tudo mais, vai abrir um espaço para que o Bolsonaro diga, eu sou um perseguido político, estou sendo, né? E isso vai movimentar o seu povo todo e essa malucagem que a gente conhece no Brasil. Então eu tenho muito medo do que o Gonê vai aprontar para a gente até o final desse ano. Se não me engano, o mandato dele termina no final do ano, né? E ele não pode ser reconduzido, e aí o presidente teria que reconduzir outro. Então pode acontecer, no pior dos cenários, dele levar esse indiciamento efetivamente até o final do ano e dar a Jair Bolsonaro 1 ano de vitimização e tranquilidade. E esse cenário seria realmente assustador, porque a pressão contra o governo e a pressão contra as instituições ia crescer exponencialmente. Pois é, Márcia, essa questão de vitimizar depende basicamente da imprensa tradicional, e esse é o ponto. Eu não sei se vocês viram, mas na eleição para prefeito, eles fizeram aqui em São Paulo uma campanha, não sei se foi nacional, mas usaram aqui em São Paulo, o Bolsonaro sentado numa mesa, como se fosse um empresário de terno e gravata, ditando as ordens do PL, porque qual é a semiótica disso? Quem dita as regras sou eu. Eles estão associando isso, eles estão querendo associar as duas lideranças, e esse sempre foi o discurso do liberalismo, né? O liberalismo sempre tentou colocar Lula e Bolsonaro numa mesma condição, dizendo, olha, esses são 2 lados do mesmo mal, e vocês precisam votar no centro para que não aconteça. Então, na realidade, nada de novo no horizonte. O que é novo, e aí sim eu acho que a gente devia pensar, é que nós devíamos estar chegando no 3º ano de governo com mais força política, né, André? Com mais condição de bater de frente contra essas coisas, ou pelo menos sabendo que esse seria um ataque. E, em realidade, a gente está chegando no 3º ano com muito flanco aberto, o que joga nas costas do presidente uma tarefa ainda maior, porque agora ele tem que se virar nos 30. Na realidade, André, se você for olhar, toda a esplanada dos ministérios está nas costas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque nenhum dos ministros ali tem luz própria. Ninguém ali efetivamente levanta e diz, olha, não, eu tô aqui, vamos resolver. Não. Tudo termina na popularidade do presidente Lula, que está sustentando tudo. E aí, que nem eu disse lá no início de 2022, não tem Lulão para tudo isso. Por mais gigante que ele seja, é uma figura política que precisa de apoio. E esse apoio tem sido cada vez mais escasso, vindo dos próprios ministros que deviam estar produzindo políticas, produzindo um governo que viesse a fortalecer a figura do presidente.
Inclusive, o Bolsonaro está no Senado, né? Hoje, acho que ele ainda está, ou esteve, estou pegando aqui as informações, com certeza ele já passou por ali, não sei se ele ainda está, estou tentando confirmar isso. Pressionando por anistia no 8 de janeiro, em meio a essa expectativa de denúncia, e mais, né? Ele vai lá, de alguma maneira, almoçou com a liderança do PL do Senado, mas essa aposta é complicada, porque ele vai pressionando. E sabe qual partido que tem feito, não é, junto com o PL? O Novo. Olha aqui, entendeu? O Novo, o Partido Novo. Então, é a história da carochinha mesmo, mas eu acho que por aí a gente percebe a pressão que eles querem para 2026. Se não tem tu, vai tu mesmo. E é isso que eles estão mostrando. E a presença de Donald Trump nesse tabuleiro reforça muito a postura deles, né? Só que hoje o Brasil deu uma resposta muito inteligente. Eu estava querendo ver qual seria a resposta que o Brasil ia dar a tudo isso, e hoje saiu a afirmação de que o Brasil finalmente vai entrar na OPEP. E essa, Andréa, é uma resposta inteligentíssima a Donald Trump. Por quê? Historicamente, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi utilizado contra o Ocidente naquela crise do final da década de 60 e início da década de 70. Ou seja, um grupo de países produtores de petróleo resolveu subir o preço do barril do petróleo, colocando todas as economias do Ocidente que viviam e ainda vivem do petróleo numa situação de ter que elevar os seus preços absurdamente, né? A partir daí, os Estados Unidos, ou seja, a partir lá da década de 60, 70 do século passado, século 20, os Estados Unidos entenderam que a OPEP não era legal para os seus interesses, né? Então a OPEP ficou sendo, vamos dizer assim, um espaço de contraposição ao imperialismo norte-americano, especialmente nessa área sensível de energia. E os Estados Unidos sempre lutaram para que ninguém na América entrasse na OPEP, porque, obviamente, quando você tem um país entrando na OPEP, você reforça a posição desse grupo. E aí, o Brasil sempre obedeceu essa noção. Inclusive, nos outros governos Lula já havia acontecido o convite do Brasil a entrar na OPEP e o Brasil nunca tinha entrado. O presidente, em vários momentos, tinha dito que não. Também porque o Brasil tem interesse, mas para não chatear os Estados Unidos, pois agora a primeira coisa que o Brasil fez é dizer, não, vamos entrar na OPEP sim, e a partir de agora Brasil e Venezuela fazem parte disso. Ou seja, deram uma marteladinha onde dói no calo de Donald Trump. Há que se esperar agora, se a gente conhece um pouquinho do Donald Trump, uma escalada. Provavelmente deve vir um discurso duro, uma acusação e mais medidas contra o Brasil, e o Brasil tem que continuar respondendo com inteligência. Essa sacada da OPEP foi muito legal. E são mecanismos, realmente, alguns mecanismos que vamos ter que criar para tentar combater esse protecionismo trumpista, que é absurdo, né? As tarifas ali deixaram, de alguma forma, os países bem assustados, né, Horta? Então, acho que já é uma resposta inteligente, porque também tem isso, tem que ter uma resposta ali que seja inteligência, seja eficaz, até porque quando ele pautou na semana passada, né, aquele tarifaço, foi sobre o álcool, né? Sobre o etanol brasileiro. Etanol e metais, especialmente o aço brasileiro, metais, né? E até agora a gente não sabe bem direito, André, qual é o resultado disso, tá? A verdade é essa, nós não sabemos ainda qual a extensão disso tudo, até porque saiu alguns estudos mostrando que mais da metade dos produtos, ou quase a metade dos produtos norte-americanos comprados no Brasil tem tarifa zero. A tarifa média sobre os produtos americanos é de 2,7%. Então, aquela história de que, nossa, o Brasil cobra muito para produto. Não, o Brasil cobra muito dos produtos que a população muitas vezes usa. Agora, tem fatias da nossa sociedade que são privilegiadas, que não pagam essas questões, especialmente os mais ricos. Agora, a questão da OPEP vai mais fundo nisso. Não é só uma resposta tributária, tarifária, é uma questão de geopolítica, é o Brasil sinalizando para os Estados Unidos o seguinte, olha, se pressionar, a gente se aproxima ainda mais do Oriente, e quanto mais vocês acharem que mandam, mais nós vamos nos aproximar desses círculos que querem renovação do poder internacional. Então é uma resposta que o Brasil dá, especialmente o presidente Lula, dá inteligente ao Donald Trump. Ela não tem uma vamos dizer assim, uma
um resultado ativo imediato sobre a economia norte-americana ou as relações dos dois países, mas é uma sinalização muito forte, especialmente para um homem velho que viveu na Guerra Fria como Donald Trump. Ele deve ter entendido efetivamente esta informação, e agora é a ver, né, como é que ele vai reagir. Foi muito inteligente. O Brasil tem a ganhar, tem algumas coisas que vai ter que se adequar, mas também significa que nós vamos ter que repensar o papel da Petrobras, entrando agora na OPEP. Algumas coisas devem mudar rapidinho. Eu espero que a gente consiga recolocar a política energética brasileira a serviço da população do Brasil, porque isso é que está faltando no governo Lula 3. Pois é, inclusive o Lula, ontem, né, a gente teve até, comentou aqui rapidamente, mas é importante o fato dele começar a olhar para a Eletrobras e tentar ali um equilíbrio um pouco melhor no que diz respeito aos interesses do Estado, porque Horta é outro desmonte e que, de alguma forma, barra o desenvolvimento de uma industrialização. Né? E a Eletrobras ela é mais perversa pelo seguinte, porque ali sequer as regras do capitalismo foram seguidas. Né? Porque a regra do capitalismo diz o seguinte: quem paga escolhe a música. Né? A gente sempre ouviu isso, quem paga escolhe a música. Então, os Estados Unidos pagaram durante muito tempo a questão da ONU e escolheram a música, diziam o que a ONU devia fazer, o que não devia fazer. Agora pararam de pagar e querem que a ONU continue obedecendo. Enfim, no capitalismo, quem paga escolhe a música. Só que nessa questão da Eletrobras ficou estranho, porque o Brasil pagou, o governo brasileiro é sócio majoritário, entrou com um caminhão de dinheiro e tem uma quantidade de voto na direção, nas diretorias, voto que faz decisão nas políticas da empresa, pequeníssima, muito menor do que a sua fatia. E aí a grande pergunta, a pergunta inicial, é óbvio que eu acho que no final das contas a gente deveria rever todo o processo de privatização, mas para não alardear, né, o pessoal da Faria Lima, aquele desespero, o presidente Lula está discutindo exatamente isso. Ele está dizendo, olha, a gente tem que recolocar o capitalismo aqui dentro. Quem paga escolhe a música. Se o Brasil tem tantos % das ações, isso tem que se refletir em poder de voto dentro dos conselhos, porque eles fizeram uma gambiarra, André, uma gambiarra jurídica para fazer com que o governo brasileiro entrasse com dinheiro, mas não tivesse poder de discussão sobre as políticas da empresa, e assim foi talvez o modelo mais bem sucedido para a iniciativa privada de privatização que já se viu, porque conseguem privatizar, fazer o governo pagar pela privatização, ter maioria e não apitar em absolutamente nada. Isso tem que ser revisto, e que bom que o presidente encampou essa discussão. Agora, eu queria, André, que ele voltasse a ser aquele Lulinha de indignação do início do mandato, aquele Lulinha indignado com os juros. Né, porque lembra que essa questão da Eletrobras surgiu junto com a briga que ele fez com os juros altos? Eu queria ver aquele Lulinha, nada de paz e amor, aquele Lulinha indignado, brigando, porque essa questão dos juros vai doer a médio e a longo prazo no brasileiro. Com certeza, e como vai, né? E por conta disso, ainda tem uma situação que piora, que é, a partir dessa pesquisa que ocorreu na sexta-feira, né, uma forma de, e a imprensa tradicional já tem feito isso, já está fazendo isso, de colocar uma crítica maior com relação ao governo e usar todos esses outros problemas, juntando ali como se fosse tudo dentro do mesmo balaio, não é? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque... Isso, a mídia não... Né? A mídia não cria os problemas, ou pelo menos não deveria. Se bem que, se a gente for olhar o que aconteceu no impeachment da Dilma, a mídia criou muita coisa ali. Mas, no normal, ela não cria. Ela amplifica e coloca tudo em relação de causa e consequência, fazendo parecer uma grande crise onde ela não existe, né? Por exemplo, o governo está quebrando, o déficit público está... Não está quebrando, esse déficit público não é significativo. Países do G7, países ricos no mundo têm déficits muito piores que o nosso. O grande problema é que o nosso déficit paga juro, e juro de 17%. E esse é o problema. Só que isso a mídia não quer reclamar. A mídia não quer reclamar do juro, porque ela, de alguma maneira, vive também desse juro anualmente, que saca dinheiro da população para colocar nos estratos mais altos da sociedade. Então, ela joga ali para tentar criar uma crise de causa e consequência que permita proteger os seus aliados, ou seja, os bancos e o mundo financeiro nacional, e
e consiga colocar o presidente Lula como responsável por todos os problemas. Alguém disse aqui no início do programa, você leu um recado dizendo assim, o resultado das privatizações cai nas costas do presidente Lula. É isso que a mídia faz. A mídia direciona as relações de causa e consequência para onde ela bem quer, fazendo determinadas figuras parecerem os causadores pelos problemas quando eles não são. Só que para isso a gente precisava estar com uma comunicação para desarmar esse tipo de situação. Contra esse tipo de ataque da mídia, sobra apenas o quê? A enorme popularidade e força política do presidente Lula. Mas isso tem um fim também, né, André? Não, com certeza, até porque a gente tem lidado com uma nova forma de fazer política, e é um ponto, a gente não sabe ainda como é lidar com com essa política pós-golpe contra Dilma, a ascensão de Temer, Bolsonaro, essa mudança do jogo. Essa política algorítmica, Andréa. Perfeito. Também, aí piorou, aí contra isso, né, a ética que foi para o saco, a verdade que se torna subjetiva, o que importa é como você coloca uma informação, não se ela é verdadeira ou não. Então, isso é complicado. Agora, para piorar a nossa situação, o que a gente tem é a oposição, né, em nenhum momento coloca a situação real. Porque, por exemplo, quando ela é para lidar com os investimentos, eles lembram da responsabilidade fiscal. E isso é uma pecha para dizer que os governos de esquerda, pelo menos os governos do PT e do Lula, são irresponsáveis. Porque e sempre a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal. A questão do desenvolvimento pautado pela Petrobras já virou uma outra coisa. Tanto que semana passada, quem aparece é a Transparência Internacional. Para falar de quem? Da Petrobras. Olha que surpresa, zero surpresa, não é, Horta? Então, é esse jogo que continua o mesmo, eles usam a mesma semiótica e tentam colocar o governo no cabresto, né? Começaram a aparecer organizações internacionais aqui e acolá. É a OEA de um lado, é a Transparência Internacional do outro, né? Daqui a pouco vai vir até a WWF aí para tentar salvar os pandas no Brasil, eu não duvido, entendeu? Mas isso já é o jogo jogado que a gente sabia que ia acontecer, né, André? A gente sabia que essas coisas estavam ali colocadas. E a resposta para isso, eu tenho a impressão que o presidente Lula deu nos primeiros momentos do seu governo. Eu não sei por que mudou a respeito disso, né? Ele mesmo ali atrás, logo no início no processo da transição, ele disse que ele precisava trazer um governo Lula III que inovasse em diversas questões para que pudesse ser um governo sólido, com força. E é isso que tem que ser feito agora. Nós precisamos arrumar um rumo nas coisas, deixar isso muito claro, e temos 2 anos para isso. Ou então 2026 vai ser complicado, porque essa política algorítmica, ou seja, essa política que gera crises e lança os fluxos de comunicação e de informação conforme o interesse dos algoritmos e não conforme o interesse do povo, da democracia, do governo, se é que a gente podia direcionar esses interesses, mas de qualquer forma essa política algorítmica agora tem uma outra ameaça, porque do lado de lá nós temos Donald Trump e Elon Musk de posse desses algoritmos. A posse do Trump, ela tinha o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o cara da Amazon, né? E, se não me engano, o Bill Gates estava ali também. Quer dizer, foi um recado muito claro para todos os países do mundo. Donald Trump ameaçou todo mundo com golpes algorítmicos, que é exatamente essa manipulação, e é o que a gente está vendo a partir de agora. Espero que o presidente e o seu entorno abram os olhos para isso, porque a gente precisa se fortalecer. 2026, André, já começou. Com certeza. Horta, antes de você ir embora, uma pergunta aqui do Beraldi. Horta, não há uma nova conferência de alta? Rússia, Estados Unidos e China estão dividindo as áreas de influência? Na realidade, muita gente está tentando ver isso. Eu acho que não, Júlio. A gente tem a mania, infelizmente não é uma mania, é uma característica do ser humano que nos trouxe até aqui, né? De sempre olhar para o futuro pensando em tentar ver aquelas questões do passado que nos faziam sentido. Então, os homens da Guerra Fria, aquela galera que foi criada, que aprendeu a estudar durante o período da Guerra Fria, ela está sempre tentando retomar o sentido da Guerra Fria. Retomar uma bipolaridade, retomar a ideia de mocinho e bandido, retomar aquela ideia, né, das cruzadas
cruzadas cavaleirescas, onde você tinha de um lado o mal, de outro lado o bom, porque isso ordena os nossos pensamentos, facilita os nossos julgamentos éticos, aciona uma série de chaves de característica social ou de ação social pública que a gente aprendeu a reconhecer. Mas eu acho que o mundo do século XXI não se parece com o mundo do século XX, até porque a China não aceita operar nas mesmas condições que a União Soviética operava. A União Soviética, sim, ela se colocou como líder de um outro mundo em disputa. A China não. A China é extremamente pragmática. Você pressiona a China para um lado, ela diz ok, muito obrigado, com licença, e segue trabalhando, segue produzindo, segue pensando, segue aumentando a sua capacidade produtiva e a sua capacidade de ciência e tecnologia e dando um recado para o mundo de que ela não vai cair nesse joguinho de nós contra eles. E, portanto, fica muito mais difícil de você riscar esses mundos dentro do mundo geopolítico de hoje. As fronteiras não estão nada claras e bem que o Donald Trump gostaria de retomar uma guerra fria do nós contra eles e colocar a China nessa posição, mas a China não topa, não. Com certeza. Horta, olha, muitas pessoas aqui falando, nossa, gente, mas né, assim, a gente fica com um certo temor pelo pessimismo. Eu acho que é importante a gente levantar que aqui a nossa preocupação é fazer uma crítica procurando compreender as questões para melhorar o governo. Porque o que a gente quer é que dê certo, obviamente, né, Horta? Por exemplo, todo mundo. Exato, né? Uma coisa que eu fico pensando, eu não sei qual é o reflexo e como é que vai ser, porque é a primeira vez também que a gente lida, no caso, do Banco Central, que foi autônomo. Independente. Né? Essa independência do Banco Central, que agora, pela primeira vez, vem para a mão do governo, desde o último governo Dilma, ali lá atrás. Quer dizer, isso leva um tempo. Isso pode ser... E tu vê que coisa interessante, Andréa. O presidente Lula agiu agora da mesma forma como ele agiu lá atrás, quando ele indicava o presidente Lula. Ou seja, ele agiu de uma forma republicana. As instituições são livres, eu indiquei, mas eles fazem o que bem entendem. Hoje o Banco Central tem 7 indicados pelo governo, e os 7 votam pelo aumento de juros, que prejudica, no final das contas, o próprio presidente Lula, e o presidente Lula não veio para cima da instituição. Então veja como, por mais que você concorde ou discorde da forma como o presidente está lidando com isso, e eu sou uma pessoa que discordo, acho que os juros estão excessivamente altos e que prejudicam o governo, mas há uma linha de continuidade na atuação do presidente. Lá atrás, indicando e deixando o Banco Central funcionar basicamente como uma instituição que operava dentro dos limites de liberdade, de autogestão, e agora da mesma maneira, só que agora existe uma lei para proteger isso. Mas na prática o governo não está tentando mudar essas coisas, né? Então, como é que isso vai operar num próximo governo que é um aprendizado que a gente realmente precisa ter, André. Eu não sei se um próximo presidente vai ser tão republicano quanto o presidente Lula III. Perfeito. Horta, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigado, André. Um beijo para todo mundo. Domingo a gente vai no Horta da Verdade, eu quero ver se conversa sobre educação, que é um tema que está meio esquecidinho nos últimos tempos, né? Durante essa confusão gigantesca com todo mundo, e eu quero ver se a gente consegue pensar um pouquinho nessas questões, até porque a gente já tem alguns resultados aí do Enem e algumas coisas importantes para a gente pensar. Um grande beijo para todo mundo, não se esqueçam de se proteger dessa onda terrível de calor, especialmente crianças, pessoas mais velhas, né, que às vezes precisam de um olhar um pouquinho com mais cuidado, tá bom? Muita água, exatamente. Horta, muito obrigada e até a próxima. Até logo. Conheça os cursos do Horta. Link na descrição.